Reze comigo: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém? Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado assim e fala: meu irmão, é hoje o dia da salvação da sua vida. Diga para ele assim: creia, meu irmão, Deus preparou este dia especialmente pensando em você, para você, diga para ele, poder encontrar o verdadeiro sentido da nossa vida, que é Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, meu nome é Cassiano, eu sou membro da Aliança, aqui da comunidade Canção Nova. Fiz o meu primeiro compromisso este ano, 2 de fevereiro de 2013, eu e minha esposa Patrícia. Estou muito feliz por este novo tempo que Deus inaugura na nossa vida, no nosso casamento. Sem dúvida nenhuma é um tempo de graça, é um novo tempo na nossa vida, bênçãos. E tem sido assim a cada dia. Depois do dia 2 de fevereiro, alguém havia me dito um tempo atrás: olha, se até agora está sendo bom, depois do dia 2 de fevereiro vai ser melhor. Eu quero dizer isso para você: se até o dia de hoje a sua vida foi boa, a partir de hoje, desta quinta-feira de adoração, aqui na Canção Nova, vai ser muito melhor. Sabe por quê? Nós estamos num território eucarístico, nós estamos num território santo, num lugar onde acontece muitos prodígios, muitos milagres, muitas pessoas que já fizeram a experiência com Deus aqui neste lugar, onde você está pisando aí, assim como eu também já pisei muitas vezes, vindo participar das quintas de adoração, dos kairós, dos acampamentos de oração aqui na Canção Nova. É um lugar sagrado. Bate o pezinho aqui no chão assim, para você sentir aqui, ó. Aqui já correu muita lágrima, aqui já houve reconciliação, aqui houve pessoas que tomaram a decisão de perdoar, aqui já houve esposo que decidiu voltar para a sua casa, aqui já passou jovens que estavam escravizados no mundo da droga, mas que tiveram a coragem de renunciar tudo isso e voltar para Deus. Aqui é um lugar de bênção, aqui é um lugar de graça. Se você está aqui hoje, nesta quinta-feira de adoração, não é por acaso. Não é porque você somente queria conhecer a Canção Nova, ou porque você gosta da Canção Nova, você queria estar lá, participar, não. Deus te trouxe aqui com um propósito. E o propósito para você hoje, e aquilo que Deus me motiva a trazer para você, para mim, para a minha casa, para a minha família, é uma palavra de esperança. Eu quero de verdade nesta manhã partilhar com você, e que você possa ter essa graça de a partir de hoje, ter um olhar de esperança em tudo que você faz, aonde você está, na sua realidade, na sua comunidade, na sua paróquia, no seu ministério, na sua casa, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, em tudo, um olhar de esperança. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: meu irmão, enxuga os olhos. Pode falar, enxuga os olhos. Porque hoje, fala para ele, hoje, Deus vai te dar a graça de ter um olhar de esperança. Fala para ele: acorda, irmão. Toma jeito, irmão. Gente, nós estamos num tempo maravilhoso na nossa igreja, que é a quaresma, né? Mas quaresma, para que fique claro para nós, para todos nós, quaresma não é tempo de tristeza. Quaresma é tempo de conversão, de mudança de vida, de mudança de pensamento. De repente você que estava meio perdido na vida, sem saber para onde ir, só dando cabeçada, batendo com a cara na porta. Quaresma é o tempo propício para que eu e você, a gente possa fazer uma autoanálise em nós mesmos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, e dar uma reconfigurada,
Sabe o que dá uma reconfigurada? Botar no lugar, dar uma sintonizada. Sabe aquela televisão que está fora de sintonia? Gente, quando eu era criança em casa, eu tive a época aquela televisão que tinha uma placa azul na frente assim, ó. Aí você poder acertar ela, você tinha que mexer no HF, aí você mexia mais para cá, mexia mais para lá, e ficava aquele chuvisco assim, mas chegava uma hora que você conseguia acertar o momento certo, e a televisão ficava nítida, a imagem ficava limpinha. Às vezes a nossa vida também está meio fora de sintonia, está dando uma chiadinha. Às vezes é a falta de perdão, às vezes um relacionamento dentro da nossa casa, às vezes um vício que nos acompanha por tanto tempo, por tantos anos, o vício da bebida, do cigarro, o vício da masturbação, da pornografia, não sei, de repente a sua vida está meio fora de sintonia, aí você precisa chegar no HF, o HF lá assim, o HF de Deus, e dar uma ajustadinha assim, ó, até entrar na sintonia boa. Diga para o seu irmão assim: sintoniza, irmão. Sintoniza Deus na sua vida. Fala para ele assim: toma jeito, filho. Toma jeito. Fala para ele: Deus te trouxe aqui hoje para você tomar jeito na vida. Fala para ele: coragem. Se tem uma pessoa mais velha que você do seu lado, diga: não é porque você é mais velho não. Fala para ele: você também precisa de juízo. Precisa tomar jeito na vida. Beleza. Pega comigo, gente, a palavra de Deus, Salmo 145. Vamos começar rezando com essa palavra, com este salmo. Salmo 145, o versículo de 5 a 9. 5 a 9 tá bom. Salmo 145, você que trouxe a sua palavra de Deus, pega aí. Se tem um irmão do seu lado que não trouxe a Bíblia, dá uma olhadinha para ele, fala: pode ler comigo? Pode falar para ele, ajuda ele aí. Isso, Salmo 145. Feliz aquele que tem por protetor o Deus de Jacó, que põe sua esperança no Senhor seu Deus. É esse o Deus que fez o céu e a terra, o mar e tudo que ele contém, que é eternamente fiel à sua palavra, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor livra os cativos, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor ergue os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos, o Senhor ampara o órfão e a viúva. Diga comigo assim: a nossa esperança está no Senhor. Com a mão no seu coração, diga para você: a minha esperança está no Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado: a sua esperança precisa estar no Senhor. Diga para ele assim: lançai nele, no Senhor, todas as vossas preocupações, todas as vossas angústias, todos os seus sofrimentos, lançai no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Diga para você agora: o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor cuida de mim, o Senhor me conhece, o Senhor conhece a minha história, o Senhor sabe das minhas provações, das minhas lutas, o quanto é difícil. O Senhor sabe que eu luto, o Senhor sabe também que eu caio, mas o Senhor acredita em mim, e o Senhor sabe também que eu posso me levantar e continuar a caminhar. Um olhar de esperança sempre, gente. Nós precisamos ter um olhar de esperança sempre, em todas as situações da nossa vida. Mesmo que hoje, ao você chegar na sua casa, ligar aquela televisão, vai assistir um jornal, e passa tanta notícia ruim, né? Tanta tristeza, tanta angústia, tanto sofrimento. Tem situações assim de pai que mata filho, filho mata pai, marido que mata esposa, esposa que manda esquartejar o marido. E aí você olha aquela situação, assim como eu olho também, muitas vezes digo: nossa Senhora, esse mundo não tem mais jeito.
Esse mundo está perdido. Meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? E a juventude cada vez mais se entregando na droga, na libertinagem, só na curtição. Aí você olha, agora não tem mais jeito mesmo, meu Deus do céu. Aí você olha para dentro da sua casa, de repente dentro da sua própria casa, às vezes o seu pai está lá, escravizado no mundo do alcoolismo, e a sua mãe sofrendo, lutando para levar aquele casamento adiante. Muitas vezes você pode olhar para dentro da sua casa também, olhar para o seu filho que já não quer mais saber de nada, não quer saber de estudar, não quer trabalhar, não respeita mais os pais, não te respeita, não te ouve mais. Seu filho que já agora de repente já está começando a caminhar com companhias erradas, pessoas erradas, caminhando em lugares errados, usando, talvez já esteja até envolvido com drogas. Talvez a sua filha que está vivendo um relacionamento desregrado, já se entregou para o namorado, já está quase morando com o namorado que manda nela, manda até uns cascudos de vez em quando nela, mas ela ama ele a si mesmo. Não sei, tantas essas situações que hoje nos cercam, tantas situações que nos rodeiam, que tira do nosso coração, que retira do nosso coração essa certeza, primeiro, da nossa fé. Em Hebreus 11, capítulo 1, define para nós que a fé, ela é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que ainda não se vê. De repente você olha uma situação como esta, e você pode até humanamente não tem mais jeito, mas para Deus tem. É preciso que nós tenhamos fé, esperança. Fé é um dom de Deus, é ou não é, gente? Todos nós recebemos pela graça do batismo, todos nós que fomos batizados recebemos por gratuidade, por graça de Deus, este dom de fé. Mas é preciso na nossa vida também que nós peguemos este dom de fé, que o nosso dom da fé precisa, olha gente, o nosso dom da fé, o dom que nós recebemos de graça de Deus, precisa transcender para a virtude. O nosso dom de fé, ele precisa transcender para a virtude, para que nós tenhamos a graça de ter esse olhar de esperança, assim como Deus tem para conosco. Imagina, eu fico imaginando Jesus olhando para mim, olhando para a realidade das situações que eu já vivi, e Jesus olhando, vendo eu muitas vezes caminhando em caminhos errados, tendo atitudes erradas, pensamentos errados, sendo infiel às suas coisas. Imagina se Deus olhasse para nós, se Deus nos tratássemos como nós merecêssemos. Imagina se Deus tratasse a cada um de nós da maneira que nós tratamos o nosso próximo. Como é que seria, gente? Nós já tínhamos ido para o buraco, a gente já tinha ido para o vinagre. Tinha ou não tinha, gente? Mas Deus olha com um olhar de esperança, Deus olha para nós com um olhar de misericórdia. Deus acredita em nós, Deus sabe que eu e você podemos ser muito melhores que nós somos hoje, que nós podemos ter na nossa vida uma expectativa, uma perspectiva de uma vida diferente, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, palavras diferentes, sentimentos diferentes, tudo pode ser diferente. Tem uma expressão popular que as pessoas dizem também, que diz assim, que tudo que nasce torto, morre torto. É ou não é, gente? Tudo que nasce torto, morre torto, é lá nos quintos você já sabe aonde fica, porque para Deus não tem isso não. Você pode até, durante a sua vida, ter entortado a sua vida, mas que se você verdadeiramente se converter, se você verdadeiramente se voltar ao Senhor, aquilo que é torto na sua vida vai endireitar. Creia nisso. Para Deus nada é impossível. Diga para o seu irmão assim, abre o olho, irmão. Toma jeito na sua vida, irmão. Assim não dá. Diga mais uma vez comigo, a nossa esperança está no Senhor. Lançai nele todas as vossas preocupações. Lançai nele todas as nossas preocupações.
Essa palavra é uma palavra de ordem, ao mesmo tempo um consolo para cada um de nós. Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Você já sentiu o cuidado de Deus? Quem já sentiu o cuidado de Deus, levanta a mão assim. Ai que beleza, realmente Deus tem cuidado de nós, desde que nós nascêssemos. Pela palavra de Deus, Ele nos revela que, pela santa palavra, que antes mesmo que nós nascêssemos, Deus já nos conhecia. Deus já sabia até o nosso nome, nosso jeito de ser, nosso temperamento. Deus já tinha um projeto para a nossa vida, um projeto de felicidade. Deus nos criou para uma vida de santidade. Este é o nosso primeiro chamado. Deus nos criou para uma vida de felicidade. Mas aí você pode dizer para mim, Cassiano, mas peraí, Cassiano, beleza, são palavras bonitas, palavras de Deus, mas na vida real não é assim. Na vida real as coisas não são bem assim. Eu ouço direto muitas pessoas dizerem assim para mim: a minha vida é um inferno, a minha casa é um inferno, o meu casamento, Cassiano, nossa senhora, meu casamento é um inferno. Muitos filhos, muitos jovens, né? Nossa, meu pai, nossa, em casa com a minha casa é um inferno. Inferno, no nosso catecismo da Igreja Católica, significa ausência de Deus. Se a tua vida está um inferno, se a tua vida está difícil, meu amado, já é o primeiro ponto para você dar um start aí neste dia, agora. Ausência de Deus. Deus cuida de nós, Deus está perto de nós. A palavra para nós hoje aqui, o tema proposto para essa partilha é: eis que estou convosco todos os dias até o fim. É o próprio Jesus que está dizendo para mim e para você, e Ele está conosco todos os dias até o fim. Por que a nossa vida então muitas vezes é tão triste? Por que a nossa vida às vezes é tão conturbada, tanto sofrimento? Por que tem tanta separação? Por que existem muitos casamentos se acabando? Por que tem muitos filhos se perdendo, saindo de casa e morando na rua, se entregando ao crack, às drogas, à prostituição? E você pode dizer para mim: isso é um inferno. Realmente. Eu vou dizer para você em outras palavras: isto é ausência de Deus. Aí você pode parar e pensar comigo agora. Num caminho, imagina nós numa estrada. Imagina uma estrada bem bonita agora. Pensa comigo, uma estrada bem bonita, com um monte, né? Vamos fazer a Serra da Mantiqueira, que igual tem aqui do nosso lado, a Serra da Mantiqueira, aquela serra bonita, né? Aí vem o sol que nasce. Hoje de manhã, não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas logo pela manhãzinha, quando eu acordei, às 6 da manhã para vir para a missa, eu acordei, mas eu achei aquilo um espetáculo. A Serra da Mantiqueira estava limpinha, tinha algumas nuvens que já tinham baixado, então estavam todos os desenhos da Serra da Mantiqueira definidos, e tinha uma faixa assim, que era um arco-íris, descendo assim, bem lá no alto. Eu achei aquilo, gente do céu, que beleza, que manifestação de Deus. Muitas vezes a gente nem se atenta para isso, a vida da gente é tão corrida, tão agitada. Mas imagina comigo essa cena que eu vi hoje, acordando logo pela manhã, olhando lá para a Serra da Mantiqueira e vendo aquele espetáculo da natureza, uma faixa assim, parecia que o arco-íris estava nascendo do céu, assim, ó, fazendo uma aliança, descendo na terra, assim. Imagina ali que aonde está aquele arco-íris é Deus, e que existe um caminho a ser percorrido até chegar lá. Agora, você vai se colocar, assim como eu também, num determinado ponto desta estrada, ou deste caminho. Onde você hoje, com a sua vida, hoje, com as suas atitudes, com o seu jeito de ser, aonde você está? Mais perto ou mais longe? Você está caminhando na direção do Senhor, ou você está caminhando no sentido contrário? Aonde você está agora? Você está caminhando
de encontro às coisas de Deus, à vontade de Deus, aquilo que Deus tem para você, aquele projeto de felicidade, ou você está caminhando para trás? Existe na igreja assim umas expressões bem de grupo de oração, né? Aqueles irmãos que dão um passo para frente, se converte, faz experiência com Deus, se converte e aí depois dá um passo para frente e 3 para trás. Um passo para frente, mais 3 para trás. E vai caminhando, e vai se distanciando da vontade de Deus, e vai se distanciando de Deus. Aí as coisas vão ficar difíceis, porque o sofrimento, ele vai vir na nossa vida independente de onde nós estivermos. Existem algumas pessoas que dizem assim: eu fui para a igreja, fui para Deus, Nossa Senhora Aparecida, virou um trem, parece que agora minha vida virou de cabeça para baixo, que eu não sofria tanto assim, fui para Deus, nossa, tudo virou sofrimento, tudo virou desgraça na minha vida. Isso não é verdade. O sofrimento vai chegar na nossa vida independente de onde nós estivermos, com Deus ou sem Deus. O sofrimento vai chegar. A diferença é que com Deus você vai vencer. Sem Deus você vai ser um derrotado. Diga para o seu irmão que está do seu lado assim: meu irmão. Diga assim: meu irmão. O negócio está ficando difícil. Fala para ele assim: se a sua vida está difícil, tem sido uma provação, tem muito sofrimento aí, fala para ele. Se tem muito sofrimento aí, fala para ele, é porque Deus, diga olhando bem nos olhos dele agora, é porque Deus está forjando o seu caráter, é porque Deus está provando a sua fé. Fala para ele: coragem, irmão, coragem, no final tudo vai dar certo. Fala para ele: se não está dando certo, é porque ainda não chegou o fim. Você precisa caminhar, diga para ele, caminhar na direção do Senhor, caminhar com o Senhor. Diga para ele assim: Jesus está com você. Esta é a palavra de esperança para você hoje. Diga para ele, para você que está em casa também, esta é a palavra de esperança para você hoje. Jesus está conosco. Diga para ele. Vamos dizer como Jesus disse para nós: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Vamos aplaudir o nosso Deus maravilhoso. Esse Jesus que não nos desampara, está sempre do nosso lado, que caminha conosco. Bom, gente, eu sou nascido aqui em Cachoeira Paulista, sou cachoeirense de verdade, e pode ser que você vai identificar alguns pontos que justificam o nosso ser aqui. Um deles é: olha lá para você ver. Olha lá para você ver, é só cachoeirense tem essa expressão, né? Olha lá para você ver. Não, é um cachoeirense nato realmente que nasceu aqui na gema, né? Vamos assim dizer. Nascido aqui na Santa Casa de São José, na Bacia. Nasci em 1981. Graças a Deus tenho 31 anos de idade. Meu primeiro encontro com Deus foi 12, 13 e 14 de 1997 na cidade de Lorena. Tem gente de Lorena aqui, não tem? Cadê o pessoal de Lorena? Levanta a mão para eu ver. Ô, lorenense, terra das palmeiras imperiais, isso mesmo. 12, 13 e 14 de setembro de 1997 fiz o meu primeiro retiro de Maranatá. Encontro para jovens, anunciando o querigma, né, anunciando o amor de Deus, principalmente para a molecada que nunca fez a experiência. Meu retiro de conversão foi lá. Foi uma experiência maravilhosa. Na verdade, eu fui para esse retiro não para participar, não com a disposição de participá-lo, mas pelo contrário, eu fui para esse retiro para ver se eu arrumava uma namorada. Porque eu sabia que um monte de menina bonita lá, então eu falei: é agora, um final de semana sozinho, numa chácara. Falei: já ensaiei os meus textos, né? Já ensaiei os meus versos. Falei: eu vou gastar tudo lá, né? Quem sabe eu vou arrumar uma namorada, dessa vez vai. E na verdade, Deus apenas usou aquilo como um pretexto, que eu tive a minha trombada com Deus naquele retiro, no domingo de manhã, uma pregação sobre família. Deus foi lá e: acorda para a vida, menino, toma jeito, rapaz. E aí ali a minha vida mudou, e eu me decidi
ser de Deus, trilhar um caminho junto com Deus. Eu nunca fui um jovem, assim, do mundão. Eu nunca bebi, eu nunca fumei, nunca usei nenhum tipo de droga. Pelo contrário, sempre fui uma pessoa muito tranquila. E hoje, depois que eu fiz o meu primeiro compromisso aqui na comunidade, eu começo a compreender e entender que eu não era um ET, mas que eu era uma pessoa separada, que Deus havia me separado, que Deus tinha um chamado especial na minha vida. Mas na minha infância, o engraçado foi o seguinte: às vezes na minha adolescência, quando eu saía às vezes com os meus amigos, né, tinha um grupo de amigos meus que nós crescemos juntos desde o prézinho. Sabe que antigamente tinha prézinho, né? Então a gente entrava no prézinho, para a escola, e saía na 8ª série. E era sempre aquela mesma turminha. Então a gente saía junto, curtia junto, né? Saía para as festas. E era engraçado que às vezes tinha uns lá mais despojados, aí chegava num lugar assim: eu quero um chopp, eu quero uma cerveja, eu quero um uísque, não, porque aqui em Cachoeira, eu quero uma pinga lá, uma Vila Velha, não sei o quê, enfim. Aí chegava na minha vez, né, todo mundo achando que eu ia arrebentar, né, eu falei: bota um pouco de cada um. Aí me dá uma coca. Aí todo mundo olhava pra minha cara assim: vai tomar Coca-Cola, bicho. Eu quero uma coca, vou tomar uma coca. Enquanto todos bebiam, né, todos faziam a experiência de fumar o seu cigarrinho, eu tomava a minha coca. Convivia ali com eles e tal, até porque eram meus amigos, né, pequenininho. Mas eu nunca tive essa aptidão. Até porque eu sofri isso muito dentro da minha casa, né, desde muito pequeno. Meu pai, infelizmente, ele teve o vício do álcool, né, ele é alcoólatra, ele bebia muito. Muito mesmo. Meu pai era dono de um bar aqui no bairro São João. São João, né? Terra boa aqui, nós de São João. E assim, meu pai, por conta de se envolver e tudo mais, ele ficou escravizado, né? Por um bom tempo, muitos anos, mais de 30 anos, bebendo. E aí eu pude contemplar assim o sofrimento que era para nós dentro de casa. Não era algo que meu pai queria fazer ou desejava, não. Ele bebia e acabou se escravizando, virou um alcoólatra, tinha aquela necessidade de beber todos os dias, mas ele nunca foi um pai agressivo, muito pelo contrário. Foi um pai muito, assim, nesse sentido, como a gente costuma ver aí, daqueles pais que chegam quebrando tudo dentro de casa, batendo na mulher, não. Meu pai bebia, ele tinha um vício da bebida, mas isso também, de uma certa forma, machucava o nosso coração em casa, porque a gente viu o quanto ele sofria quando ele bebia demais. Quantas vezes eu via meu pai indo para a Santa Casa, tendo que tomar soro, ficar lá, para poder se recuperar, firmar o taco, porque aí começa a beber, não quer comer mais, aí começa a ficar doente, aí começa a padecer. E aí eu fui vendo muitas vezes essa situação dentro de casa, e eu fui olhando para aquilo, mesmo ainda pequeno, mesmo ainda criança, e eu dizia para mim: quando eu crescer, quando eu casar, quando eu tiver filhos, eu vou fazer diferente. Eu nunca vou beber na minha vida. Eu ainda era criança, mas eu já tinha essa vontade, esse desejo de ter uma vida diferente. E graças a Deus foi assim. Nunca bebi, nunca fumei. Sempre fui uma criança muito arteira, gente. Nossa Senhora. Gente, para fazer arte que nem eu, era brincadeira. Porque houve umas fases da minha vida que eu queria ser o Superman, as outras que eu queria ser o Homem-Aranha. Já teve a fase que eu queria ser o Chapolin Colorado. Gente, eu tinha a roupa do Chapolin Colorado. Eu andava na rua com a roupa do Chapolin Colorado. Eu tinha um martelão vermelho, cara. Eu chamava o povo para briga. Vem então aqui que eu tenho uma martela, bicho. Não tem... É fase da vida da gente. Houve uma fase na minha vida que eu queria ser paraquedista. O sonho eu ficava imaginando, eu ficava olhando para o céu assim, gente. E, gente, como é que deve ser a sensação de pular de paraquedas? Deve ser uma liberdade maravilhosa. Meu sonho é ser paraquedista. Até um dia que eu tomei uma decisão. Falei: é hoje que eu vou fazer essa experiência. Olhei para cima assim, na varanda de casa, já calculei, laje, 2,20 m de altura. Legal.
Fui lá no armário da minha mãe, peguei aquele saco de lixo de 100 litros, arrumei uma cordinha, amarrei, subi e pulei. Pulei e caí, né? E o paraquedas não segurou, né? Eu era muito arteiro, gente, arteiro demais, arteiro mesmo. E olha que esse negócio de arte demorou, né? Só na infância, isso aí chegou na minha pré-juventude ali. Eu estudava aqui em Cruzeiro também, fazia um curso de mecânica na época, e aí todo dia passava o trem, gente. Sabe aquele trem de pranchão? Todo dia passando trem ali, trem. Aí eu ficava imaginando assim, né, gente? Imagina eu, do interior, né, de Cachoeira Paulista, vendo na televisão, muitas vezes aquelas pessoas surfando no trem. Falei, gente, eu preciso surfar. Falei, como é que deve ser, né, surfar no trem, né? Deve ser uma experiência boa. Aí um dia eu tomei coragem, né? Eu lembro que foi uma época que eu já estava perto de me alistar no quartel, gente. Estava com 17 anos já. Estava perto de me alistar no quartel, e eu queria muito ter servido o quartel, não deixaram. Eu lembro que o dia que fiz alistamento, eu falei, vou pro quartel. Meu sonho era entrar no tanque de guerra e dar tiro para tudo que é lado, gente. Mas acho que é por isso que eles já vetaram. Eu lembro que depois que nós fomos fazer o juramento da bandeira, né? Aí tinha um tenente lá, só abrindo um parênteses. Aí o tenente aqui, tem alguém aqui no meio de vocês que não está feliz com a decisão, que quer voltar atrás, porque era para ser dispensado, né? Gente, aparecia o burro do Shrek, é eu aqui. Aí o cara perguntava, tem alguém aqui querendo? Eu aqui pulando aqui. Vou perguntar a última vez, tem alguém aqui querendo? Falei, é eu aqui. Aí eu falei, deixa pra lá, né, cara? Acho que esses caras olhavam, melhor não botar esse menino lá não, porque esse menino vai dar zebra lá dentro do quartel, né? E aí é o seguinte, teve uma palestra do Exército, tiro de guerra de Cruzeiro, lá na minha escola, a professor José Santana de Castro. E aí teve umas demonstrações daqueles tiros de guerra, foi aqueles caras lá e falei, nossa, é isso que eu preciso, gente, é isso que eu quero, gente, deve ser legal demais. Aí eu não sei, aquele dia eu saí com um pouco mais de euforia, adrenalina, e aí a hora que eu estou saindo da escola, porque a gente saía da escola, a gente tinha que passar por cima da linha para chegar na rodoviária. A hora que eu estou saindo da escola, o que está passando? O trem. Eu estudava mecânica na época, eu coloquei eu tinha um parafuso que eu tinha acabado de fazer na tornearia naquele dia, botei na minha mochila, amarrei assim, aí subi na escadinha do trem, porque o trem passava bem devagarinho, botei, subi, aí fiquei meio assim em cima dele, aí daqui a pouco eu desci de novo, aí é o discernimento rápido, né? Bom, se eu desci aqui, eu vou descer em Cachoeira. Aí, depois do discernimento rápido, aí veio a motivação, olhei para trás, aquelas meninas todas de Passa Quatro, as meninas mais bonitas da escola vindo. Falei, é agora que eu vou mostrar quem eu sou. Entendeu? Eu vou chegar na escola amanhã que nem um galo, vou chegar lá, vou arrebentando, o surfista do trem, o cachoeirense, o único que teve a coragem de subir no trem. E aí, beleza, subi. Coloquei a mochila, dei tchau para as meninas, falei, amanhã nós estamos aí e tal. Beleza, vim aí sozinho. Gente do céu, foi chegando o trem aqui em Cachoeira. O trem não parava, e a velocidade só aumentava, gente. E aí eu já estava passando ali perto do Pé Preto, tem um bairro que tem aqui, aí eu já fui reconhecendo, falei, meu Deus, eu estou chegando no Pé Preto, vai dar zebra, esse trem não vai parar. Aí eu já fui ficando meio assim, perdido, desesperado, né? Aí o que aconteceu? Eu já fui lembrando do Chuck Norris, já fui lembrando do Van Damme, já fui lembrando do Rambo. Falei, bom, os caras conseguem pular, né, os caras conseguem sair. Eu falei, eu vou ter que usar uma técnica deles ali, de repente. Aí foi chegando perto do Paraíba aqui, a ponte passa em cima do Paraíba, eu pensei, vou pular dentro do Paraíba, de repente o Paraíba é melhor. Aí pensei em pular, aí veio o discernimento rápido, mas eu não sei nadar. Aí eu voltei para trás, falei, nossa, se eu pular vai dar zebra, bicho, eu não sei nadar, vou morrer afogado, né? E eu morrendo de medo do trem passar aqui dentro da rede, os guardas me pegar, ia dar uma zebra danada. Aí foi chegando na estação, aí foi me dando aquele tremor, eu falei, quer saber, eu vou pular, bicho, eu vou pular. Eu lembrei do Rambo, né, cara? Eu queria ter uma fitinha vermelha para amarrar no meu cabelo aquela hora ali, assim, dar aquela enchida na bola e pular. Mas não tinha, amarrei a mochila nas costas, pulei.
Gente do céu, não vi mais nada. Só Jesus para saber o que aconteceu ali. Mas eu tenho certeza, e hoje posso dizer com toda certeza, que Deus me livrou daquela morte, Deus me livrou daquela desgraça, porque eu podia ter morrido ali, podia ter caído de costas, ter passado em cima de mim, podia ter ficado paralítico, podia ter acontecido muitas coisas. Mas depois eu fui descobrir que tinha um senhorzinho ali, que morava bem na linha do trem aqui, bem aqui na pontinha da Vila Cacarro. Ele dizia para mim que eu pulei, caí no chão, saí caindo, fiquei um tempo desacordado, levantei, depois botei a mochila nas costas, isso eu não lembro de nada, isso aí é o tiozinho lá narrando para nós. Aí eu fui embora, eu só consigo lembrar um pouquinho, eu na rodoviária velha já, e as pessoas tentando me parar, e eu falei, o que está acontecendo? Eu falei, não aconteceu nada não, está tudo certo, eu com a camiseta cheia de sangue, com o dente quebrado, com os olhos inchados, não, mas não aconteceu nada não, deixa eu te ajudar, não, tô tudo tranquilo aqui, é isso, mano, de boa aí. E aí fui embora para minha casa, aí foi aquela desesperada, nada. Aí a Radiguela já entrou no ar. Gente, sabe o que é a Radiguela? Radiguela, sintonia, Radiguela. Já chegaram na minha mãe, depois que eu fui para o hospital, né? Radiguela já chegou lá, não, porque o Cassiano, né, foi atacado por traficantes lá em Cruzeiro, eles amarraram ele, e o trem veio arrastando ele até de Cruzeiro aqui, 18 quilômetros. Porque eu acho que minha mãe acreditou. Imagina eu sendo arrastado no trilho do trem, só se eu fosse de aço, gente. para não desfazer. Mas graças a Deus, Deus cuidou de mim. Deus zelou pela minha vida. Que Deus tinha um propósito para a minha vida. Compartilhar um pouquinho dessas experiências malucas, essas artes, para dizer para você o quanto Deus cuida da gente. Em tantas outras situações. Situações de sofrimento, situações de doença. Muitos acho que não sabem, mas eu sou deficiente auditivo. Esse ouvido esquerdo meu, ele não funciona. Eu sou mono, né? A gente brinca que eu sou mono, né? Eu não sou LR, eu sou mono, só funciona lá de cá. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu levei uma pancada na rua, o molecada estava brincando de restaco. E eu não estava brincando, eu estava passando na hora. Aquele restaco é um brinquedo assim, os caras jogam a bolinha e você pá no pau. E aí na hora que eu passei, na hora que foi bater na bolinha, eu passei, né, gente? Aí levei uma paulada na orelha, desencadeou aí um inchaço, depois uma infecção, depois um problema chamado colesteatoma. Eu sei que eu fiquei dos meus 5 anos aos 23 anos dentro de um hospital fazendo tratamento em São Paulo. Foram 18 anos. 8 cirurgias. E o colesteatoma, quando ele vai tomando conta do seu ouvido, ele é como se ele fosse subindo. Imagina um corpo, né? Ele vai subindo, e aí chega um ponto que aí precisa ir amputando. Imagina, amputa a perna, aí ele subiu para aqui, tem que amputar o braço, subiu aqui, amputa outro braço. E é assim que aconteceu no meu ouvido. Ele ia subindo para os membros lá dentro, e não tinha o que fazer, tinha que botar aquela infecção para fora. E a forma que precisava ser feito era passando a faca. Sofri demais, gente. Foram 18 anos da minha vida fazendo tratamento. Sofri demais, gente. Muitas vezes na rua. Hoje a gente fala que é bullying, né? Mas antigamente o povo tirava sarro, a gente chamava de orelha podre. A orelha podre chegou. Porque a orelha, ela cheirava mal, ela vazava. Eu tinha vergonha de estar perto das pessoas. Eu tinha vergonha de falar com as pessoas, que as pessoas vissem aquilo. Chegou uma vez que a infecção ela ficou tão generalizada que eu precisei ir às pressas para Taubaté. E aí o médico lá, tão apavorado, que aquilo podia se romper para a minha cabeça e depois gerar em mim uma meningite ou alguma coisa pior. Só sei que ele precisava cortar aquilo para poder sair aquele pus. Gente, não dava nem tempo de anestesia. Eu me recordo direitinho que o médico mandou segurar a minha mão, me deu uma toalha para morder. Eu lembro que a enfermeira chegou e botou um negocinho de prateadinho assim, embaixo, e passou a faca. E eu desmaiei na hora, não vi mais nada. Foram 18 anos.
é uma vida. Mas eu sempre tive um olhar de esperança, que isso ia passar. Mesmo vivendo, às vezes, escutar do médico, vai ter que operar de novo. Falei, ai, Deus, operar de novo. A minha primeira cirurgia, eu estava no 2º ano da escola. E aí eu tive que parar perdi muita aula, né? E aí eu lembro que tinha muitos amiguinhos lá que ficavam tirando sarro, né? Tadinho, sei lá. Orelha podre, agora não vai nem na escola. Vai repetir de ano. Eu lembro que eu fiquei muitos dias fora da escola, meses, por conta da recuperação. Mas eu tive uma professora, uma pessoa muito de Deus. Até hoje eu encontro com ela na rua, dou um abraço nela forte, agradeço ela, a dona Osmarina. Que ela, tipo assim, ela era professora da minha classe, então ela mandava o material para eu continuar estudando, lá no hospital mesmo, até fazendo as provas, tudo mais. E eu ia levando do jeito que dava. Aí do meio do ano para frente eu voltei, né, já tinha sido feita a cirurgia e tal, 2º ano. Só que naquele tempo eu me empenhei tanto, e vendo aquela molecada tirando sarro de mim, dizendo que eu ia repetir de ano, não sei do que. Eu olhava para aquela molecada, olhava para a minha situação. Quer saber? Não, eu vou acreditar, eu vou até o fim, eu vou lutar. Eu sei que nesse 2º ano, eu fui o melhor aluno da sala. As melhores notas daquela sala, daquela classe, era minha. Um olhar de esperança. Eu não perdi a esperança. Eu não desacreditei mesmo uma situação que era complicada. E quantas vezes nós jogamos as cartas na mesa, ou abrimos mão, ou desistimos de alguém, de uma situação. Quantas pessoas estão desistindo do seu casamento? Quantas pessoas estão desistindo dos seus filhos? Desejo de verdade no meu coração neste dia que a esperança possa reinar novamente no seu coração. Nós precisamos crer verdadeiramente. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Nós precisamos crer verdadeiramente. Precisamos acreditar, confiar que no momento favorável, no tempo de Deus, as coisas se realizarão. Fala para o seu irmão, acredite, irmão, tenha fé, confia no Senhor, espera no Senhor, no tempo certo, as coisas vão acontecer. O mundo, gente, o universo, a igreja, está carente de pessoas que façam a escolha do essencial. O essencial que é Deus. Cristãos autênticos, verdadeiros, orantes, cristãos fraternos, cristãos que têm a disposição de viver a santidade, nas atitudes, nos pensamentos, nas palavras. Um cristão verdadeiro. O mundo, a nossa igreja está carente. Cristão que faz a diferença nesta terra, faz a diferença nas pequenas coisas, no trabalho, em casa, no trabalho fora de casa, que faz a diferença na escola, com a família, a diferença em atitudes, em olhar, em gestos. Sabe aquele sorriso que você muitas vezes deixa guardado para você, mas que para uma outra pessoa pode ser a salvação do dia daquela pessoa? E muitas vezes você fica com a cara fechada, cara amarrada. Atitudes simples. Passou uma pessoa do seu lado. Gente, eu adoro morar aqui no interior por conta disso. Aqui na cidade de Cachoeira, a maioria, todo mundo já se conhece, né? Cidade pequenininha.
Aí às vezes a gente sai na rua, a gente fala aí, irmão, e aí, beleza, ontem, mãe, foi legal, você já vai com a mãozinha balançando, assim, já peguei tanta gente para cumprimentar, e é legal isso, eu gosto disso, gosto de olhar para as pessoas, gosto de olhar no olho das pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de dar um sorriso, porque eu sei que isso é atitude de cristão autêntico, atitude de um cristão que tenha certeza que o nosso lugar é no céu, que nós estamos aqui nesta terra só em peregrinação, de passagem, que nós podemos fazer a diferença, independente do estado ou do tempo que nós chegamos, independente da nossa idade, gente, se é criança, se é jovem, se é adulto. Hoje eu fiquei tão impactado de manhã, fui sair de casa agora, fui tomar um café em casa com os meninos, tem um filho Gustavo, 9 anos, o Guilherme de 5, aí eu estava saindo de casa, o Guilherme ele é muito espontâneo, o Gustavo já é mais na dele, e aí o Guilherme foi sair, aí ele falou, onde você vai, pai? Eu estou indo na Canção Nova, hoje o papai vai partilhar lá, um pouquinho, a palavra de Deus. Aí sabe o que ele fez, gente? Aí ele pegou, falou, vem aqui, pai, ele estava com um fone na orelha, né, escutando uma música lá, aí ele pegou e fez assim, ó, fez um sinalzinho na cruz na minha testa e disse, Deus te abençoe. Eu entendi aquilo como um envio, que eu precisava chegar aqui hoje, e de fato, trazer essa palavra de esperança, para mim e para você. Como eu disse, quando eu era criança, eu via meu pai sofrer muito, por conta do vício do alcoolismo, mas eu tinha um olhar de esperança, que aquilo ia passar, mesmo olhando assim, são 30 anos bebendo, mas meu pai parou, e parou. Hoje é uma pessoa que tem ali os seus problemas, as suas dificuldades, a gente sabe que são sérias, mas ele parou, e é uma atitude heróica, de um homem heróico, ele tomou a decisão um dia, eu vou parar de beber. Eu não sei o que levou ele a tomar essa decisão. De repente ele, por um momento ele deve ter pensado assim, eu vou perder minha família, vou perder meus filhos, ou eu vou morrer cedo, já que meu avô já tinha morrido disso, meu tio também já tinha morrido. Mas com aquele olhar de esperança que eu tive ainda criança, hoje eu posso ter um olhar e contemplar a glória de Deus na minha casa, na minha vida, porque Deus fez, e Deus fará assim também na sua vida, assim como tantas outras coisas que eu ainda preciso manter esse olhar de esperança, porque eu sei que Deus fará, que no momento certo, que no momento favorável as coisas vão acontecer, que Deus não está alienado às nossas orações, que Deus não está de costa para nós, não, Deus está do nosso lado, e é a palavra dele para nós hoje, é a palavra de Jesus, que diz para nós, eis que estarei convosco todos os dias até o fim. Em Isaías 40, versículo 8, a palavra diz assim para nós, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente, e esta é a palavra de Deus para mim e para você hoje, esta é a palavra de esperança, que Deus tem para mim e para você hoje, eis que eu estarei contigo todos os dias até o fim. Deus está comigo, Deus está com você, nós precisamos abrir o horizonte dos nossos olhos, nós precisamos sair, de repente, do raio, do lugar que limita a nossa visão, que tem limitado a nossa visão, para que com os olhos da fé, nós possamos contemplar a presença salvífica de Jesus na nossa vida. Eu digo para você, meu irmão, se até hoje você olhou para baixo, olhe para o alto a partir de hoje, olhe para o céu, olhe para as coisas de Deus. Se até hoje você olhou só para o sofrimento, só para as provações, só para as dores, só para as tristezas, só para as perdas, olhe para as graças que o Senhor já derramou na sua vida,
Olhe para as bênçãos que Deus tem derramado a cada dia na nossa vida. E a maior graça e a maior bênção que Deus concede a cada um de nós todos os dias, nós que estamos aqui, é o dom da nossa vida. Dá uma olhada nessa bênção que está do seu lado. Diga para essa pessoa: você é uma bênção, irmão. Você é uma graça de Deus para nós. Você é uma bênção. Diga para ele. Quero que você olhe bem agora na bolinha preta dos olhos dele. A bolinha preta dos olhos fica lá dentro. A gente terminar com a graça de Deus. Diga para ele assim: nós precisamos confiar. Diga bem forte para ele, que senão ele não vai acreditar. Nós precisamos confiar. O melhor virá. Que o melhor virá. Diga para ele assim: meu irmão, não desista de ser feliz. Sua luta não terminou. No final dá tudo certo. Se não deu, é porque não acabou. Diga para ele assim: vale a pena continuar no caminho que Deus traçou. Sua fé, diga para ele, vai te levar além. Confia no Senhor. Ele está contigo. Ele caminha com você. Diga para o seu irmão, dá uma sacudida nele assim, fala para ele: é hora da retomada, irmão. É hora de recomeçar. De recomeçar em Deus. Diga para ele assim: tem ânimo, não temas, não vacile o teu coração. Diga para ele: coragem, irmão, bora caminhar. Fala para ele: vamos caminhar, vamos nos colocar de pé e vamos caminhar. Fica de pé agora, meu querido, minha querida. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado agora. Diga para ele assim, segura com a mão assim para baixo. Diga para o seu irmão assim: meu irmão, eu vou levantar a sua mão. E ao levantar a sua mão, lá no alto, eu profetizo um novo tempo na sua vida. Um tempo de graça, um tempo de bênção, um tempo de vitória. Um tempo de Deus na sua vida. Um tempo de uma perspectiva que o melhor ainda está por vir. Eu profetizo na sua vida, irmão. Fala para ele. Um olhar de esperança. Tudo vai ser diferente daqui para frente. As coisas vão ter sentido, vão ter cor, vão ter sabor. Creia, diga para ele: creia, meu irmão. Creia, meu irmão. Creia no Deus que tudo pode e quer realizar na sua vida. Vai levantando a mão dessa pessoa bem devagar, assim, bem lá no alto. Levanta, levanta, levanta a mão dessa pessoa. E você vai sentindo, já fecha os seus olhos, vai sentindo a graça de Deus vindo sobre você. O nosso querido Papa Emérito Bento XVI, nosso Papa Emérito Bento XVI diz que crer significa tocar na mão de Deus. Então levanta a mão do seu irmão mais alto que você puder e creia, irmão. Sinta agora a mão de Deus tocando sobre você. Sinta a mão de Deus indo na sua direção, te levantando você muitas vezes na sua falta de fé, levantando você de uma vida errada, de uma vida errante, de uma vida de pecado, de uma vida de vício. Eu estou declarando sobre você e quero profetizar na ousadia do Espírito. É um tempo novo na sua vida, é um novo tempo, e é Deus que vai te dar isso. E esse gesto de levantar o seu braço já é o gesto da vitória de Deus na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na sua juventude, na vitória de Deus na sua história. É a vitória de Deus no seu passado, é a vitória de Deus agora no seu presente, e será a vitória de Deus também no seu futuro. Creia, diga ao Senhor: eu creio, Senhor. Eu tomo posse, Senhor, deste novo tempo que se inicia na minha vida. É a hora da retomada, é hora de recomeçar,
É hora de voltar para Deus. É hora de se deixar ser conduzido por Deus. Diga bem forte: eu sou pertença de Deus. Deus me separou, Deus me escolheu, Deus tem um propósito para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. E este propósito começa a partir de mim, começa aqui hoje. E eu quero fazer o meu compromisso de assumir uma vida nova em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, porque o Senhor está comigo todos os dias até o fim. Se você acredita, meu irmão, dá um glória a Deus bem alto. Pode ser melhor, dá um glória a Deus bem alto. Dá um glória a Deus mais uma vez bem alto. Olha para a câmera agora que está filmando você e diga para a pessoa que está do seu lado assim, desculpa, a pessoa que está em casa, olha para você, para a câmera e diga assim: meu irmão, minha irmã, levanta dessa cama, saia desse quarto, saia dessa vida errada, saia dessa vida de pecado e vem e volta para Deus. Deixa Jesus, fala para ela, ser o Senhor da sua vida. Deixa Jesus, olha para aquela câmera e diga assim: deixa Jesus, jovem, ser o Senhor da sua vida, o Senhor da sua juventude. Para a gente encerrar, eu quero que essa palavra fique no seu coração, porque eu creio que um novo tempo começou na nossa vida. E eu quero que essa palavra seja uma grande motivação para você. 2 Timóteo 1,7: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Vou repetir: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Coragem, irmão, bora caminhar. Diga, segura na mão da pessoa mais uma vez do lado: coragem, irmão. Diga para ela assim: tamo junto, pode contar comigo, pode contar com Jesus, porque Ele está contigo todos os dias, caminhando com você, do seu lado, esperando a cada dia que você escolha Deus, que você escolha ser de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. O Senhor que está no meio de nós, o Senhor que vai continuar no meio de nós a realizar muitas maravilhas. Amém. Faz o sinal da cruz, assim como meu filho fez em mim hoje, o Guilherme, o sinal da cruz na testa do seu irmão. Diga para ele assim: Deus te abençoe. Que você receba essa bênção como uma bênção de envio, e por onde você passar, que você possa deixar rastro de santidade, rastros de Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Beleza? Maravilha. Vamos lá então. É que eu tinha combinado com os meninos ali que eu queria ter cantado uma música com vocês. Uma música que na minha adolescência a gente tinha um costume de escrever na agenda o seu dia, aquilo que você viveu. E essa música são frases que ao longo da minha vida, principalmente naquele tempo de hospital, sofrimento, eu ia escrevendo. Aquele grupo de amigos que nasceram lá no prézinho, sabe, que eu contei para vocês, crescemos juntos. Muitos amigos morreram por causa da bebida, morreram por causa da droga, morreram porque fizeram escolhas erradas. Então eu fui marcando, fui anotando, e aí mesmo sem saber cantar, mesmo sem saber tocar, depois de um tempo eu encontrei isso, e aí eu transformei isso em uma canção. Quero partilhar para você, já preparando este momento de adoração. Coloca a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos, escute essa canção. São frases
de uma vida. Posso até, se até na ousadia, frases são fragmentos de uma vida em Deus. Escuta essa canção. Há momentos que na vida tudo parece não dar mais, tantas tristezas que a cada dia nos roubam a alegria e a paz. Inseguranças, incertezas nos levam a olhar atrás. Só Deus pode mudar o rumo desta história. Só Deus pode transformar minhas lágrimas em vitórias. Só em Deus eu encontro forças pra lutar. Só em Deus minhas fraquezas eu vou superar. Puxa, sofrimento, nem a morte, nem a dor podem me derrubar, pois em Deus eu sou mais que vencedor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!